Olá pessoal, quem vos fala, doutor Diego Zambianchi. Nós vamos falar um pouco aqui sobre judicialização versus ativismo judicial. Para que nós possamos entender um pouco de judicialização e para que nós possamos chegar a um entendimento do que possa aí ser ativismo judicial, vamos falar um pouco aí da evolução do Estado, a evolução do Estado democrático de direito. O primeiro Estado, na qual aí tinha-se alguns direitos, entre aspas, né, que o primeiro Estado de direitos aí que surgiu, foi o absolutismo, né? Na onde os poderes eram concentrados em quem? Em tudo em uma única pessoa, o que era o rei, né? O rei é o monarca. E dentro aí desse absolutismo, né, na onde os poderes eram concentrados nas mãos do rei, o rei era aí respaldado, aí quem tinha, o rei tinha quem por base, aí aliado a ele ou a ela, né, o rei ou a rainha, a burguesia, né, onde detinha os maiores recursos financeiros aí, a burguesia, certo? Então assim, isso aí para explicar aí do absolutismo aí, né? Dava lá no rei a vontade de fazer uma festa, vamos fazer uma festa, mas o senhor rei, nós não temos direito, não temos dinheiro aí para fazer uma tal festa. Não, então espera aí, eu vou criar aqui a lei da moedinha, vamos pegar toda a moeda, todo o dinheiro que as pessoas tenham aí, vamos fazer um decreto aí, eu assino aqui, despacho aí e vamos fazer a festa. Assim funcionava aí a coisa até então, né? Onde o rei detinha de todos os poderes e tinha aí por aliado a burguesia. Aí beleza, o rei quer fazer uma festinha lá, vou baixar um decreto aqui, vou assinar um decreto, vou despachar e vamos recolher moeda aí para fazer minha festa, porque eu quero fazer a festa. Então assim funcionava a coisa no absolutismo, na onde o rei detinha aí de todos os poderes. Todos quais? Todos. Hoje no nosso país nós dividimos os poderes em três: legislativo, executivo e judiciário. Isso, na época do absolutismo, se trouxéssemos o absolutismo para os dias de hoje, incluiríamos o legislativo, o executivo e o judiciário numa só pessoa, que seria o rei, detentor de todos os poderes. Graças a Deus não é o caso na qual vivemos nos dias de hoje. Bom, na sequência aí, para entendermos aí o que é judicialização, surge aí o liberalismo, certo? O Estado liberal, liberalismo econômico. O liberalismo, ele vem acompanhado aí, vocês vão ouvir aí, já começar a ouvir a falar, do constitucionalismo, que junto com o liberalismo começa a surgir as primeiras constituições, né? Então aí nós passamos a ter um Estado liberal, porém constitucional, econômico, enfim, né? Passamos aí a ter um Estado liberal, porém constitucional. Que aí vem, bom, liberalismo, constitucionalismo, aí na sequência da história aí, da evolução do Estado democrático de direito, o constitucionalismo serve para quê? Para que serviu, para que veio o constitucionalismo? O constitucionalismo, ele veio e ele serve para limitar os poderes do Estado. Antes tínhamos lá no absolutismo o rei, que era detentor de todos os poderes,
No liberalismo, dividiu-se os poderes, na qual o Estado, né, o chefe do executivo, passa a ser limitado por quem? Por uma Constituição. Então passa-se a ter uma Constituição na qual o Estado passa a ser limitado pela Constituição. Seguindo o baile aí, o constitucionalismo, então, que limita os poderes do Estado, que aí dividiu-se a partir aí do Estado liberal, os poderes não só mais, como já disse, não só concentrados numa só pessoa, mas dividido em ramos e repartições, né, dentro de um Estado democrático de direito. Surge dentro do constitucionalismo, o que vai surgir dentro do constitucionalismo? Vai surgir dentro do constitucionalismo os primeiros direitos fundamentais, direitos e garantias de primeira geração. E isso aí é o que nós já dissemos agora, que eu já disse aí para vocês: limitar o poder do Estado, estabelecendo limites para o Estado em uma norma jurídica. O Estado passa a ser limitado pelo direito. O que quer dizer isso? No liberalismo, no Estado liberalista constitucional, aonde já não existe mais aquele líder, aquele rei detentor de todos os poderes, apesar de ter o domínio nos poderes, ele passa a ser limitado pela Constituição, na qual o judiciário tem a função de fiscalizar se a Constituição está sendo corretamente cumprida pelo Estado, pelos órgãos legisladores, pelo Congresso Nacional. Aí que entra isso aí, certo? Então aí o constitucionalismo, o Estado, ele passa a ser limitado, e a função do judiciário é fiscalizar se o Estado está cumprindo a própria Constituição que ele mesmo fez, que ele mesmo legislou e fez, e está lá na Constituição. Então é a função nossa do judiciário fiscalizar se o Estado está cumprindo o que ele mesmo fez, legislou e está lá na Constituição. Após isso aí, seguindo a evolução do Estado Democrático de Direito, surge então, vem aí na sequência a Revolução Industrial em 1919, a Constituição de Weimar. Nasce o Estado de Bem-Estar Social. Surge nesse estado de bem-estar social, com a criação da Constituição de Weimar, os direitos, o surgimento aí dos direitos de segunda geração. Em 1929 já vem aí o positivismo. 1935 surge as leis de Nuremberg. Em 1945, logo após o término aí da Segunda Guerra Mundial, surge o neoconstitucionalismo, que vem aí dividido em positivismo e pós-positivismo. No positivismo, a supremacia quem tem como supremacia no positivismo o parlamento, na qual aí legisla, faz as leis aí que vão reger aí a Constituição aí de um país, que vão aí reger órgãos, setores aí de uma democracia, né? Em 1949 surge a Lei de Bonn, né? E no pós-positivismo a supremacia passa a ser da Constituição, não passa a mais ser no positivismo, onde tem a supremacia parlamentarista. No pós-positivismo, a supremacia passa a ser da Constituição, força normativa e integrar direito e moral. Equilíbrio
da norma positiva dá com o que é justo, com o que é moral. Força normativa da Constituição. A Constituição passa a não ser mais um instrumento apenas político, porque aí entra em ação nós do Judiciário que vamos fiscalizar se a Constituição está sendo devidamente cumprida. Seguindo, garantir a eficácia das normas, princípios, direitos fundamentais. Aí que entra uma coisa que tem estado aí muito em evidência nos últimos tempos, né? Principalmente o STF aí em extrema evidência, né? Nos últimos tempos aí. Por quê? Nós aí passamos a ter, né, na história aí, entramos aí, como o judiciário passa a ter um protagonismo judiciário. Por quê? Porque aí nós temos que entrar em ação e ver se o senhor Estado está lá cumprindo direitinho o que está aqui na Constituição. Aí nós passamos a ter um protagonismo sobre o Estado sobre o Estado, porque nós temos que entrar em ação para ver se o Estado está cumprindo o que ele mesmo legislou e fez e que está aqui na Constituição, né? Aí é onde às vezes aí vários ministros do STF é taxado como carrascos e incoerentes, mas não, nós só seguimos o que está dentro da Constituição, porque apesar de termos a função de fiscalizar o Estado, nós também do Judiciário, não podemos fazer nada que esteja fora, ou que nós não podemos fazer nada que esteja fora do que a própria Constituição nos permite. Então, é sobre isso, né? Aí vem aí, ó, na sequência disso, vem o quê? Políticas públicas. Conjunto de ações, serviços, programas, regras, decisões. Democracia, Estado democrático de direitos. Aí nisso aí também vai entrar o quê? A discricionariedade do Estado, a discricionariedade do Judiciário. Porque o que é discricionariedade? Discricionariedade define-se como ações, entre aspas, regalias, que o Estado pode adotar ou que nós do Judiciário podemos adotar, para que possamos tomar decisões. Seguindo, dentro disso aí, dentro de um Estado democrático de direito, dentro de um Estado constitucional, o que pode causar aí o acionamento do Judiciário em N assuntos, né? A inexistência de recursos, a ausência de precisão orçamentária, limite mínimo existencial, certo? A Constituição, ela é analítica. Instrumentos, qualquer ação, mandado, injunção, é isto. A judicialização, ô Diego, ela viola a separação dos poderes de maneira nenhuma. A judicialização, ela não viola a separação dos poderes, tá? É necessário sim que haja judicialização, sou totalmente a favor da judicialização, principalmente no que se diz respeito a direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, tá? Então, eu sou totalmente favorável à judicialização. Diego, mas vai ocasionar acúmulos de processos. Concordo,
Porém, se não judicializar coisas que o Estado não resolve, tem por capacidade de resolver e não resolve, muita coisa que é resolvida por nós do judiciário não seria resolvida por omissão do Estado. A partir do momento que o Estado se omite a solucionar, a resolver uma coisa que é dever do Estado resolver, ele não faz, nós entramos em ação. Então, sou a favor e defendo a judicialização, sim. A judicialização não viola a separação dos poderes, tá? Foca e grava isso. Aí vem isso aí acompanhado da jurisprudência, parâmetros para decisão. Para judicializar, aí vamos citar aí a questão casamento homoafetivo, por exemplo, que isso é recente, através de uma decisão do STF em 2019, que criminalizou e enquadrou a homofobia dentro do crime de racismo, na qual se tornou um crime hediondo. Isso aí é uma coisa que o Estado não teve a capacidade de resolver, precisou o STF intervir e incluir lá a homofobia como crime de racismo previsto na Constituição. Prova, primeira coisa, para judicializar qualquer coisa aí, prova da omissão ou deficiência estatal. Segundo, universalização e viabilidade da providência. Terceiro, definir a finalidade, meta, não os meios, o modo. Modelo fraco de intervenções, o Estado, entre aspas. Reconhecimento de limites de expertise, busca de apoio técnico, plano elaborado pela administração, homologado judicialmente. Participação social é importantíssima e a construção dialógica, para que cheguemos em bom senso de coisas aí a serem judicializadas. Beleza, agora, o ativismo judicial, sou a favor? Sim. Assim como sou a favor da judicialização, defendo o ativismo judicial, sim, tá? No que tiver respaldado pela Constituição, sou favorável. No quanto se diz a respeito a ativismo, ok? A decisão judicial sem fundamentação jurídica, eu considero como que? Posso considerar como que tudo aquilo que é uma decisão judicial, tudo aquilo que o próprio judiciário chega a tomar uma decisão judicial que não tem por fundamentação jurídica, pode-se considerar um ativismo judicial, ou mesmo que tenha fundamentação jurídica, ativismo judicial. Uma decisão judicial sem fundamentação jurídica é ativismo social pessoal. Já houve casos de tomadas de decisões através de jurisprudências que não estão lá especificamente na Constituição, mas através de uma jurisprudência, através de algo que não tem uma lei específica para tal assunto. Aí cabe o juiz analisar lá direitos, costumes e, enfim, e regras aí para que ele possa tomar tal decisão, na qual a Constituição não tem uma lei específica para tal tema. Então o juiz ele pode sim tomar uma decisão de acordo com aquilo que ele pensa, desde que esteja presente na Constituição no que se diz respeito a direito, costumes e normas. Beleza. A proteção de direitos fundamentais não é ativismo. Por que eu defendo a judicialização? É dever do Estado garantir a vaga na creche para o teu filho. É dever do Estado fornecer medicações ao SUS. Se o Estado não está fornecendo aquilo que é obrigação dele fazer, pode se judicializar e deve judicializar. Pode e deve, porque isso aí é direito fundamental previsto na Constituição, artigo 2º, tá? Então, o que o Estado se torna ineficaz
e não cumpre o básico, o que é artigo 2º, 5º, 4º e 5º, 60º, vários da Constituição, o Estado não faz, judicialização deve ser feita sim e tem que fazer. Agora, você, Diego, é a favor do ativismo social? Sim, sou a favor da judicialização e sou a favor do ativismo judicial, sim. Porque se não fosse através disso, muitas coisas que se foi conseguido já, seja com intervenção do judiciário, foi através de judicialização. Então, o ativismo, a judicialização versus o ativismo social, beleza, tem que ser feito assim, tem que existir sim. Se o Estado não tem capacidade de resolver, tem que se judicializar e deve se fazer. Ativismo judicial é legal? Sim, defendo a judicialização e sou totalmente a favor da judicialização. Gente, por hora é só. Obrigado, um abraço.